Christian Souza no lugar de Renatinho Potiguar. Será que ainda dá tempo de fazer alguma coisa? Será que dá para mudar algo no Manaus FC para esse jogo de volta contra o Iguatu? Vamos falar sobre isso, mas antes roda a vinheta. Galera, para você que está acompanhando aqui nosso canal, não esquece de fazer a inscrição, hein, cara? Dá essa moral pra gente. Vamos crescer esse canal e eu conto com você. Botãozinho se inscrever, é só clicar aí, você embarca na nossa nave, deixa o teu comentário também, porque eu quero saber a tua opinião sobre isso. Compartilha esse vídeo e o sino de notificação é aquela função que você ativa e aí você vai estar sendo sempre avisado dos conteúdos que a gente está lançando por aqui. Vamos lá, né, cara? Vamos fazer um rápido revival aqui do que foi o ano do Manaus FC até aqui, em termos de técnico, um clube que nos últimos anos, né, mudou o seu perfil, né, de ter treinadores com trabalhos mais longevos para fazer essa rotatividade muito grande, né? O time começa esse ano com o Aderbal Domingos Lana, que foi demitido depois que o time foi eliminado no mata-mata, ou melhor, no mata, né, que era um jogo só, no primeiro turno do campeonato amazonense, né? E aí chega o Renatinho Potiguar, que consegue dar uma resgatada no elenco e principalmente, né, ele vai para a final do campeonato e consegue o grande feito de ganhar do Amazonas FC, um time bem mais estruturado, com jogadores muito mais caros, e o Renatinho aprontou essa, e naquele momento parecia que finalmente o Gavião do Norte ia deslanchar, ia voar alto na Série D, né? Inclusive essa era a minha expectativa, né? Que ele conseguisse arrumar casa ali no Campeonato Amazonense, como de fato ele arrumou, ganhasse o campeonato, que era uma coisa que acho que se todo mundo colocasse das bancas ali, estava muito difícil para o Manaus, o Amazonas era muito favorito, mas o Manaus foi lá, ganhou o campeonato e parecia que tudo ia decolar no Campeonato Brasileiro da Série D. E o que acontece no Campeonato Brasileiro da Série D, gente? Simplesmente o Manaus faz uma campanha muito irregular. E se a gente relembrar as duas outras vezes que o clube disputou a Série D, a gente pode colocar aqui, em termos de número, que essa foi a pior campanha do Manaus entre as três participações no que diz respeito à primeira fase. Porque em 2018 o time foi muito bem na primeira fase. Em 2019, que foi o ano que ele subiu de divisão, ele simplesmente nadou de braçadas na primeira fase. E nesse ano, simplesmente o Manaus precisou aí, acabou se classificando em quarto lugar, ou seja, ali na Bacia das Almas, e praticamente, né, assim, passou o turno inteiro, né, quer dizer, a fase classificatória inteira sofrendo bastante. E aí, o Gavião do Norte conseguiu passar pelo Maranhão, depois de empatar em casa, em 1-1, e levar o jogo para os pênaltis lá. Eu considero uma classificação heróica, porque o Maranhão era, sim, um dos postulantes ao acesso. E aí, passa para a próxima fase, vem o Iguatu, e depois de estar vencendo por 2-0, o Gavião do Norte aí deixou tomar o gol do empate, e isso certamente mexeu ali muito com o elenco, a torcida ficou pé da vida, tanto que teve aquele problema lá de agressão ao Felipe Tiririca, que foi parar na delegacia e tudo mais, o cara tava com a filhinha nos braços, um episódio horroroso, que, assim, eu tenho que abrir um parêntese aqui para esse episódio, porque, gente, um camarada para chegar e ir para um estádio de futebol para agredir depois, sabe, um atleta com a filha dele no colo, filha desse atleta no colo, sabe, isso só mostra o quê? O quanto a vida do sujeito tá no, sabe, no fundo do poço, gente, porque, pelo amor de Deus, claro que o futebol mexe com as pessoas, mexe com as emoções, mas daí você agredir uma pessoa, camarada, aí é o fim da picada. Isso tem que virar assunto de polícia mesmo, tá bom? E eu espero que as autoridades tomem conta do caso. Mas voltando aqui, o Renatinho, depois desse resultado, foi demitido. E aí sempre tem aquelas coisas assim que a galera diz assim, nossa, mas será que dá para fazer alguma coisa agora? Como é que fica e tudo mais? Tem uns componentes de bastidores, gente, que a imprensa só
acha que sabe, que a torcida só acha que sabe, entendeu? E aí muita gente diz assim, poxa, não deveria ter demitido o treinador e etc e tal. Sobre esse caso do Renatinho, eu digo para vocês o seguinte, a minha surpresa não foi ele ser demitido antes do jogo de volta, mas a minha surpresa é que o Renatinho chegou muito longe com um futebol, entregando um futebol muito ruim, sabe? A verdade é essa. Na primeira fase já, o Manaus sofreu demais para conseguir se classificar. E o Renatinho ali se manteve firme e forte. Passou no primeiro mata-mata, na minha opinião, passou bem. Tomou esse empate, e aí você tem alguns componentes de bastidores que você não sabe ali o que aconteceu. Por exemplo, como ficou o astral do elenco, sabe? Se, se teve treta, tem todos esses componentes ali que podem pesar na hora de decidir, de uma diretoria decidir mudar o comando técnico. Aí chega o Christian. Quem é o Christian, né? Só para a gente resgatar aqui. O Christian se tornou conhecido aqui no futebol amazonense por conta do trabalho muito bom que ele entregou no Manauara, sabe, no ano passado, onde ele consegue colocar o time classificado, né? E chegou aí a final do campeonato amazonense, foi vice pro Amazonas, e aquela coisa, ele consegue entregar o time ali com vaga no Campeonato Brasileiro da Série D. Se o Manauara está disputando o campeonato da Série D, tá por conta do trabalho do Christian. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Ah, mas o Christian vai poder fazer o quê para classificar o Manaus? Uma coisa é muito certa, pessoal. Não tem muita coisa a fazer em termos de futebol. E quem é do futebol sabe disso. Uma semana é um tempo ridículo para você implementar qualquer coisa, para você fazer qualquer mudança drástica. Não tem como você fazer, sabe, muita coisa. Então, qual é o papel do Christian nesse momento? E, principal, resgatar a energia, a autoestima do elenco. Sabe? Fazer os caras acreditarem que é possível conquistar essa vaga. E depois partir para o jogo do acesso. Sabe? Esse é o grande ponto. Sabe? Esse é o grande ponto. É o que o Christian pode fazer em tão pouco tempo. Mudar o astral do elenco e fazer a coisa, sabe, entrar com um espírito pelo menos diferente nesse jogo de volta. Chance de dar certo? Digamos que sim. Eu digo para vocês que sim, tem chance de dar certo. Porque o Manaus, nessa temporada, a gente pode chamar ele de um time bipolar. Ele começa muito mal o campeonato amazonense, troca o comando, ganha o campeonato amazonense. Quando todo mundo pensa que ele vai arrebentar na Série D, ele faz uma primeira fase desastrosa. Assim, posso chamar de desastrosa porque para os padrões do Manaus foi muito ruim. Sabe? Se fosse um clube que tivesse ali indo pela primeira vez para a Série D, que não conhecesse a competição, você poderia dizer assim, não, né, foi razoável e tal. Não foi razoável, foi ruim. E aí, então, cara, graças a essa bipolaridade do Manaus nessa temporada, eu digo o seguinte, cara, eu não duvido nem se o Manaus terminar o ano como campeão brasileiro da Série D. Pode terminar eliminado já para o Iguatu? Pode. Mas pode, dada a circunstância, de repente até ir para o jogo do acesso, ir para uma final e ganhar aquela Série D que ele deixou escapar dentro de casa em 2019. Dada a bipolaridade do Manaus nessa temporada, eu, Leanderson Lima, não duvido mais nada. Agora vamos falar de probabilidades estatísticas, gente. Eu sempre consulto ali o chance de gol, quem me conhece, quem acompanha o canal aqui sabe, e eu fui dar uma olhadinha ali nas probabilidades do rival passar, e aqui, né, o chance de gol está botando 52% de probabilidades matemáticas para o Iguatu vencer, né? O empate, ele dá aqui 28,8%, e aí o empate novamente levaria a decisão para os pênaltis, assim como o Manaus decidiu nos pênaltis contra o Maranhão, e aqui o chance de gol dá 19,2% de possibilidade de vitória do Manaus. Lembrando que contra o Maranhão, a probabilidade matemática maior também era do MAC. Mas o Manaus foi lá, levou o jogo para as cobranças de pênalti e acabou se classificando. Galera, é isso. A temporada do Gavião do Norte é uma temporada de altos e baixos e, até aqui, de muita
emoção, mas não no sentido, ai, que felicidade, é sofrimento mesmo. A torcida do Manaus está sofrendo bastante, mas é aquela coisa, né? Para quem é torcedor, tem que acreditar sempre. Vamos que o futebol não para.